Pronto. Então, gente, muito bom dia para vocês. Como o professor Marcos disse, meu nome é Helena Maura, Teresa Silingardi, e eu dou aula nos cursos de Biologia, Agronomia e Biotecnologia. E hoje eu estou aqui com vocês para falar nessa mesa redonda sobre serviços de polinização e conservação da biodiversidade, que é um tema super importante atualmente, sobre a biodiversidade da entomofauna e a sua relevância para a conservação dos serviços de polinização nos ecossistemas naturais. Ou seja, por que é importante nós termos os insetos nas nossas matas para estarem ali e poderem atuar no serviço de polinização. Vamos lembrar, inclusive, que são justamente os insetos que estão nas matas ao redor das fazendas que vão entrar nas fazendas e fazer a polinização ali, em todos os cultivos que a gente tem, em todo o alimento que a gente está fazendo crescer nas nossas fazendas. Então, é incrivelmente importante nós termos essas áreas de reserva próximo das fazendas para que os animais tenham aonde crescer, aonde se desenvolver e possam depois estar disponíveis para os nossos cultivos, né? Pois bem, considerando isso, então eu gostaria de mostrar para vocês o que nós temos como a flor. A flor nós temos como o órgão responsável pela polinização das angiospermas. Por que isso é tão importante, gente? Isso é tão importante porque nós temos justamente, a flor como o órgão responsável pela frutificação das angiospermas. Mas para que isso possa acontecer, normalmente nós vamos ter animais indo até lá. Sempre são animais? Não, nem sempre. Nós vamos conversar a respeito. Mas se nós temos a polinização, nós temos o transporte do pólen até o estigma. E depois que o pólen chega até o estigma, vai haver o lançamento de um tubo polínico. Esse tubo polínico vai levar os dois núcleos gaméticos até o saco embrionário, lá no gineceu, aonde vai haver a dupla fecundação. Primeira fecundação, formação do zigoto, 2N. Segunda fecundação, formação do endosperma, que é 3N. E o endosperma é o tecido que vai depois nutrir esse embrião, para que essa semente possa se tornar viável, possa chegar a se desenvolver bem. Pois bem, se nós temos uma boa polinização e uma boa fecundação, então agora chegou o momento da gente ver os nossos frutos crescerem, da gente ver as nossas sementes se desenvolverem. E é isso que a gente quer quando a gente tem uma fazenda, ou isso que a gente quer quando a gente vai dar um passeio no mato, no campo, numa área de campo, a gente quer chegar lá e encontrar alguma frutinha para provar. Pelo menos eu sempre quero, né? Então, considerando isso, gente, considerando insetos nas plantas, insetos especificamente na flor, que é a parte reprodutiva das angiospermas, eu estou falando de ecologia da polinização, né? Se eu estou falando de ecologia da polinização, gente, eu tenho que considerar várias coisas mesmo. Por exemplo, existe dependência de um vetor polínico para a frutificação? Aquela determinada espécie depende de uma borboleta, depende de um morcego para fazer o transporte do grão de pólen ou não? Sempre vai ter animais associados àquela flor? Será que ela não pode ser polinizada de uma outra forma, sem animais? E todos os animais que estão por ali, por perto, em contato com a flor, vão ter a mesma função ecológica? Ou seja, visitou a flor, é polinizador? Simples assim? A gente tem que prestar bastante atenção, porque nem sempre quem está visitando a flor é um polinizador, tá? Existem outras coisas que os animais podem fazer lá. Mas se a gente está pensando agora em vetor polínico, se a gente está pensando agora em quem faz o transporte do grão de pólen, então nós precisamos considerar algumas opções. O transporte do grão de pólen pode ser feito pelo vento. Quando ele é feito pelo vento, gente, nós vamos ter, por exemplo, aqui, flores de gramíneas para vocês, tá? Flores das poáceas. O que nós temos aqui?
nós temos anteras com uma deiscência longitudinal muito grande, uma quantidade gigantesca de grãos de pólen, e nós temos um estigma plumoso, como vocês podem ver aqui. Nessa espécie ele é branco, nessa espécie ele é preto. Mas, de todo jeito, ele parece uma pena de ave, ele parece uma raquete, para aumentar a superfície de captação desses grãos de pólen que vão ser trazidos pelo vento. Mas, trazidos pelo vento, tem um problema, né? Hoje tem vento, amanhã não tem. Depois de amanhã, nós temos uma tempestade que lava tudo isso e leva o grão de pólen embora. Então, quando nós temos a polinização feita pelo vento, nós temos uma grande perda de grãos de pólen. Existe um número gigantesco de grãos de pólen formados, mas poucos deles vão chegar até o estigma para poder fazer a fecundação depois e a frutificação, né? Existe um segundo tipo de vetor polínico, que é a água. A água também carrega os grãos de pólen. Isso vai acontecer especialmente, é claro, né, nas plantas aquáticas, como esse exemplo que eu estou dando para vocês. A flor feminina está aqui em cima, sempre boiando, e a flor masculina fica submersa, mas ela lança pacotinhos de grãos de pólen que vão atingir a superfície. A água vai carregar esses grãos de pólen até a superfície e eles podem depois, com o empurrãozinho do vento, chegar até a flor feminina. Mas isso também é um processo incerto. Vai que a correnteza leva esses pacotinhos de grão de pólen para o lado errado. Então aqui também existe um grande desperdício dos grãos de pólen produzidos, né? Existem flores que vão fazer a autopolinização espontânea, ela não está nem aí para uma outra espécie que vem ajudá-la, nem para o vento, nem para a água, ela não precisa, é sozinha, ela já dá conta. E existe a polinização por animais. Então, eu vou falar para vocês de tudo isso, fechando com a polinização por animais, em especial os insetos, tá? Vamos ver um caso de autopolinização espontânea. Como não cabia no mesmo slide, vamos para o próximo. Aqui eu estou mostrando para vocês um caso muito legal de autopolinização espontânea, não apenas porque a sua antera pode levar o grão de pólen até o seu estigma, mas porque algumas flores se abrem, como essa bonitona aqui. Vejam que essa flor, tá, está aqui presa na planta, ela inteira vai ter cerca de 5 centímetros. É uma planta pequenininha, tá? Mas nós temos aqui uma flor toda bonita, colorida, perfumada, que vai atrair visitantes, e nós temos aqui do lado um pontinho. O que é isso? Essa pequena estrutura, gente, é uma outra flor da mesma espécie que está aqui, nesta plantinha. Aqui nós temos uma flor que é chamada de cleistógama, é a flor tímida, ela não abre, vai haver a autopolinização ali dentro. Então aqui nós temos uma florzinha que jamais vai se abrir e que vai produzir frutos. Aqui nós temos uma outra florzinha da mesma espécie que se abre, é atraente, é colorida, é perfumada e todo esse potencial de atração dela vai funcionar para atrair insetos que estão ali. Então aqui nós temos uma espécie que usa duas estratégias reprodutivas. A primeira, faço uma flor bonita e vou atrair insetos. A segunda estratégia, faço uma flor que não precisa de atrativos, ela é bem pequenininha, vejam aqui a medida, tá, gente? Ela tem mais ou menos meio centímetro. Essa florzinha pequenininha vai me dar uma garantia de polinização, mas garantia de polinização e de frutificação. Porém, essas sementes vão ser formadas a partir de autopolinização. Então, a variabilidade genética é menor, né? Mas as sementes estão garantidas. Se você gosta desse tipo de tema, tá? Plantas que se reproduzem sem nem abrir a sua flor, você pode ver essa revisão aqui. Essa revisão é relativamente recente e ela dá uma boa ideia dessas plantas. Acontece que as plantas que vão poder fazer a autopolinização espontânea nas flores cleistógamas, as flores que não se abrem, tá? São poucas espécies. São menos de 700 espécies. É um número muito pequeno, considerando que nós temos mais de 270 mil espécies de angiospermas, né? Então, aproximadamente 2,5% é o número de espécies que consegue se autopolinizar sem nem sequer abrir a flor. É um número bem pequeno.
maioria das plantas vai abrir a flor. Algumas vão ser capazes de fazer uma autopolinização espontânea? Sim, mas muitas vão gostar bastante da troca de genes entre flores distintas. Isso traz tanta vantagem, gente, para a planta, que as plantas acabaram conseguindo, ao longo de todo o seu tempo evolutivo, desenvolver uma série de características, como o colorido, como o perfume, como os guias de recurso, porque guia de recurso não é apenas guia de néctar, pólen também tem guia. Então, todas essas características florais serviram para atrair uma série de animais que podem fazer o serviço de polinização para essas espécies. Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é um grande conjunto de insetos e também um conjunto um pouco menor de vertebrados. Todos esses animais vão até as flores e são capazes de fazer a transferência dos grãos de pólen da antera, onde ele foi produzido, até o estigma, aonde ele precisa chegar para se hidratar, lançar um tubo polínico e, a partir daí, quem sabe, né, ter um processo de fecundação dos gametas. Se tudo ocorrer bem, sem nenhum sistema de autoincompatibilidade bloqueando a história no meio do caminho, a gente pode ter a formação das sementes. Pois bem, vejam aqui, eu estou mostrando para vocês 3 vertebrados. Existem mais? Sim. Além dos morcegos, lagartos e aves, nós temos, por exemplo, pequenos mamíferos de solo que conseguem fazer a polinização de flores rasteiras e nós temos também macaquinhos que podem fazer a polinização em árvores grandes. Muito bem. E quanto aos insetos? Bom, os insetos são muito, mas muito mais numerosos. Numerosos demais. Vamos ver isso. Qual é a quantidade de animais que nós temos e dentre esses animais, quantos são insetos? Gente, praticamente 3/4 de todos os animais que nós temos na face da Terra são de insetos, tá certo? São muitas espécies. São cerca de 751 mil espécies de insetos já descritas, sem contar aquelas que os taxonomistas ainda não descobriram, tá? Então, se você quiser ver uma boa revisão disso, dá uma olhada aqui no livro do professor Eduardo Wilson, tá? Diversidade da Vida. Esse livro tá muito legal e é daí que eu tirei essas informações. Pois bem, considerando que nós temos muitos animais no planeta, mas aproximadamente 3/4 deles são insetos. Considerando que os insetos já estavam presentes na face do nosso planeta quando surgiram as angiospermas, as plantas com flores que produzem frutos e sementes. Gente, essas plantas serviram como um restaurante novo que acabou de abrir ali do lado. Todos os animais quiseram provar esse restaurante novo. E por quê? Porque ela oferecia muitas coisas. Além das plantas chamarem a atenção pelo odor, pelo colorido, pelo formato, elas também tinham recompensas que eram interessantes de serem coletadas pelos animais. Então, é claro que os animais começaram a fazer visitas às flores. E por que que essa relação deu tão certo entre os insetos e as flores? Vamos ver aqui. Os insetos apresentam uma riqueza de espécies, um número de espécies gigantesco. Já mostrei para vocês, mais de 700 mil, né? Eles apresentam um ciclo de vida muito curto. Isso significa que você vai ter uma chance de variabilidade genética muito grande, porque aquela fêmea vai ser capaz de colocar uma, duas, talvez 3 posturas ao longo do ano. Um ciclo de vida curto significa mais chances de cruzamento. O tamanho reduzido significa que pouco alimento é necessário para aquele organismo chegue da fase de ovo até a fase de vida adulta. Existem diferentes nichos alimentares entre os jovens e os adultos. Vejam aqui, uma lagarta de borboleta está se alimentando de tecido foliar. E o que faz o adulto? O adulto da borboleta, ele vai até as flores e ele vai se alimentar de néctar. Se tiver pólen caído naquele néctar, ele vai gostar mais ainda, tá? Então, o alimento dos dois é muito diferente, eles não vão competir entre si. A grande maioria dos insetos vai apresentar
essa diferença no nicho alimentar entre jovens e adultos? Aqui as borboletas são apenas um dos exemplos que eu tenho para vocês, tá? Mais uma coisa, a maioria dos insetos vai apresentar na fase adulta a presença de asas. Se existem asas, existe uma chance de locomoção muito boa. Essa chance de locomoção vai favorecer as plantas que estiverem oferecendo flores ali, porque o pólen tem uma chance maior de ir de uma para outra, tá? Além disso, vocês vão ver depois, nas próximas palestras, os insetos apresentam um sistema neuromotor e sensorial muito sofisticado. Eles são muito mais capazes do que nós, seres humanos, por exemplo, tá? Para enxergar as cores. Eles também são mais capazes do que nós para perceber os cheiros. Então, eles conseguem notar pequenas variações no ambiente muito melhor do que nós. Tá? A gente fica no chinelo quando a gente compara a nossa capacidade visual e olfativa com os insetos, tá certo? Tudo isso favoreceu uma série de interações com as plantas. É claro que as iniciais começaram a partir dos animais simplesmente comendo as plantas. Mas a partir de um dado momento, quando surgem as angiospermas, elas conseguem perceber que uma flor um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais robusta, ou que numerosas flores poderiam ser visitadas por esses animais e apesar de uma parcela delas ser comida, ser devorada, a outra parcela ia receber a polinização e isso aumenta a qualidade dos frutos. Então, o custo-benefício estava compensando essa interação. E essa interação se tornou uma interação mutualística muito presente no nosso planeta. Uma das coisas que facilitou mais ainda é que nós temos atualmente 26 ordens de insetos. Dessas 26, 5 são intensamente relacionadas às flores. Essa vantagem na interação com as flores foi tão grande que das 26, as 5 que se ligam às flores, através de alimentação e outras características, elas vão somar mais do que 80% do total das espécies de insetos. Então, para um inseto estar associado às flores é muito bom. Ele vai ganhar muita coisa boa e ele vai conseguir deixar mais filhotes no ambiente, tá? Pois bem, quais são essas espécies? Quais são essas ordens de insetos que têm uma grande associação com as flores? São os coleópteros, besouros, lepidópteros, borboletas e mariposas, himenópteros, abelhas, vespas e formigas, os dípteros, que são as moscas, e os tisanópteros. Os tisanópteros são os chamados trips, um inseto muito pequenininho que eu vou mostrar para vocês em foto, tá? Com certeza vocês já viram todos eles, mas talvez vocês não tenham percebido que tinha um tisanóptero ali, tá? Os outros insetos são um pouquinho maiores, é mais fácil da gente ver. Tisanóptero nem sempre. Às vezes você vê, mas não enxerga. Pois bem, então, quais são as vantagens da polinização por insetos? Por que é mais interessante para uma planta ter um inseto ali do que ter um vertebrado ali? O primeiro fator eu já falei, né? Nós temos uma quantidade de espécies de insetos muito maior do que de vertebrados. Então, eles são mais frequentes. Se eles são mais frequentes, a chance de interagir com eles é maior. E aqui nós temos as principais ordens. Só faltou eu achar um desenho bonitinho dos trips. Esse ficou faltando, gente. Mas coleópteros, himenópteros, dípteros e lepidópteros estão representados aqui, tá? E eles podem visitar nas nossas áreas de mata uma série muito distinta de espécies vegetais. Lá nós temos espécies de tudo que é família misturadas entre si. Algumas com uma maior abundância de indivíduos e outra com uma menor. Mas o fato dessas espécies estarem ali vai dar uma vantagem para os insetos. Espécies misturadas, como o que nós temos nas áreas naturais, vão me dar a possibilidade de hoje ter flor dessa espécie. No mês que vem eu tenho flor de uma outra. No outro mês muda o tipo de flor. Isso significa que as plantas estão proporcionando para os insetos flores ao longo do ano inteiro, quando nós consideramos áreas naturais. Então é muito legal para o inseto estar nessa área natural, porque a comida dele está garantida e vai ser variada ao longo do tempo, tá? Mas quais são as vantagens?
então, da polinização por insetos? A primeira vantagem é que eles são capazes de voar. Eles vão levar o pólen entre populações distintas. Ou seja, você está numa área próxima de cidades, ou você está numa área de mata que é próxima de fazenda. Você tem uma mata aqui, outra lá longe, e aqui no meio você tem uma plantação de um único produto vegetal. Pois bem, gente, se aquela tua plantação ainda está na fase vegetativa, ou ainda está naquela fase de transição em que você tira as plantas e vai arrumar o solo, vai fazer correção de solo, você vai ter as suas populações de matas nativas isoladas entre si, isoladas por um terreno onde não tem flor nenhuma. O que acontece? Se nós estamos trabalhando com insetos que voam, eles podem se deslocar de uma população até a outra. Isso daí vai ser muito bom, mas muito bom mesmo. Por quê? Porque eles vão aumentar o fluxo gênico, ou seja, vai haver a troca de grãos de pólen, o gameta masculino, entre uma população e outra. Toda vez que houver a troca de grãos de pólen, nós vamos ter uma quantidade maior de frutos sendo produzidos. E nós vamos ter também sementes mais sadias, porque vai haver variabilidade genética. Qual é a grande vantagem, alguém pode perguntar, né, de ter variabilidade genética? Se eu tenho uma planta muito bem adaptada ao ambiente onde ela está, para que variar? Vai que nessa variação surgem algumas sementes que não estão tão bem adaptadas assim e morrem. Bom, essa afirmação é uma verdade, é uma grande verdade. Mas diga uma coisa para mim: nós estamos em um planeta com pouca mudança ambiental ou com muita mudança ambiental? Nós estamos, gente, num planeta onde nós estamos vendo cada vez mais mudanças ambientais acontecendo de forma rápida, às vezes até de forma abrupta. Então, é muito interessante que as plantas apresentem essa polinização cruzada o máximo possível para que as suas sementes tenham variabilidade genética e sejam capazes de ocupar nichos diferentes, sejam capazes de tolerar diferenças de temperatura, que é o que nós estamos tendo, diferenças de umidade no ambiente, já que em alguns locais está chovendo demais, em outros está chovendo de menos. Então, essa troca de genes é muito vantajosa para as plantas. E quem vai fazer isso daí são principalmente os insetos, tá? A polinização pelo vento e a polinização pela água vai acontecer, mas numa quantidade de espécies bem menor mesmo. A grande maioria vai precisar de animais para fazer a troca de gametas e os insetos são os principais para fazer esse serviço. Pois bem, se os insetos são os principais, qual é o mais comum dentro desse grande grupo, né, para fazer a polinização? Os principais polinizadores que nós temos são as abelhas. E eu não estou puxando o saco delas à toa, não. As abelhas, gente, existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Somente no Brasil nós temos mais de 2.500 espécies. São abelhas nativas, são abelhas daqui. Muitas delas não têm ferrão, você pode criar, não tem risco para o teu filho. Ah, ele é alérgico, não se preocupe. Ele pode ser picado por pernilongo e ter uma reação alérgica, mas ele não vai ser picado por qualquer espécie de abelha, porque muitas delas não têm ferrão, então não tem problema, tá? Por que que as abelhas são consideradas os principais polinizadores? Porque as abelhas tiveram um desenvolvimento evolutivo ao longo dos milênios que fez com que elas tivessem a oportunidade de se desenvolver uma série de associações com as flores, especificamente com as flores. Então você não vai ver abelha caçando outro animal. Não, a abelha não faz isso. Aranha faz, vespa faz, um monte de bicho faz. Mas a abelha não caça outro animal. A abelha vai buscar todo o seu alimento nas flores. A abelha criou uma dependência evolutiva das flores. Por isso, a sua associação é tão bem casada com flores. Por isso, as abelhas se tornaram os principais polinizadores que nós temos. Mas elas não são os únicos e nós vamos falar dos outros também, tá? Pois bem, só aqui para fechar. O que os animais polinizadores podem buscar nas flores? Estou dando o exemplo das abelhas porque ela é o mais frequente, mas não é o único e todos eles vão buscar recursos semelhantes ao que a abelha busca, tá?
Nós temos, por exemplo, como essa mirtácea aqui, flores que vão oferecer pólen. Os grãos de pólen são produzidos nas anteras que vocês estão vendo aqui, esse cor-de-rosa fraquinho, e ali o grão de pólen ele é riquíssimo em proteína. Essa fonte tão fácil de proteína não vai ser desprezada por nenhum polinizador. Proteína é um alimento muito rico e é um alimento caro para se fazer. Então, as flores que apresentam pólen disponível nas suas anteras vão ser muito visitadas, porque ele é importante para a alimentação. Não só a alimentação do adulto, mas também a alimentação da prole. Por exemplo, como vão ser feitas as reservas de alimento nas células de cria das abelhas. Essas reservas de alimento nas células de cria vão utilizar grão de pólen, néctar e também óleos florais. Essas três características, esses três recursos, são recursos produzidos na flor. Um deles está aqui, o grão de pólen. O outro recurso, néctar. As flores vão apresentar, nem todas, mas muitas espécies vão apresentar um depósito de néctar. O néctar é basicamente uma solução de água e carboidratos. Existem pequenos traços de outras substâncias, como lipídios e como proteínas, mas em quantidade muito pequenininha. A maior quantidade de compostos que nós temos no néctar é água e açúcares. Água e açúcares é um composto mais barato para a flor produzir do que grão de pólen. Então, ela faz um segundo agrado para o seu animal visitante, né? Esse néctar também vai ser utilizado pelos insetos, tanto adultos quanto, no caso das abelhas, ela vai levar para abastecer as células de cria. E aqui, um terceiro alimento. Esse terceiro alimento são os óleos. O óleo é um alimento que tem uma concentração de energia altíssima nele e num espaço pequeno. Então, ele é muito interessante. Interessante para a alimentação dos adultos, interessante para a alimentação das crias e interessante para mais um fator também. O óleo serve para endurecer as paredes do ninho. Uma parede do ninho mais dura, mais rígida, vai impedir a chegada, por exemplo, de parasitoides. Vai impedir, por exemplo, que esse ninho da abelha seja quebrado e consumido por algum predador que esteja ali. Então, as flores oferecem de tudo, gente. As flores oferecem muita coisa para os insetos. Agora, sabendo disso, surge uma pergunta, e essa pergunta é importante. Bom, eu posso proteger apenas um tipo de polinizador? Como, por exemplo, eu escolho a Apis mellifera, ou eu escolho algumas poucas espécies de abelhas e tudo vai ficar bem para a polinização das plantas? Ou seja, se eu mudar as palavras, eu estou dizendo a biodiversidade da entomofauna é ou não é relevante para a polinização? Esse é o nosso tema e é sobre isso que nós estamos conversando, né? Pois bem, a biodiversidade ela é incrivelmente importante, porque cada flor vai ter uma cor, vai ter um formato, cada flor vai estar pronta para ser polinizada por um determinado animal, não por todos os animais que estão ali. Não vale qualquer inseto, também não vale qualquer vertebrado, tá? O tamanho, a forma e o comportamento do animal naquela flor especificamente vai determinar se ele é um polinizador, fazendo a transferência dos grãos de pólen da antera até o estigma, ou se ele é simplesmente um ladrão, tá? Um ladrão de pólen, um ladrão de néctar. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu estou mostrando para vocês uma flor muito bonita. Isso daqui é a flor do maracujá. A espécie é Passiflora edulis flavicarpa. Pois bem, essa flor do maracujá, toda enfeitada, produz néctar aqui dentro. Isso daqui é um depósito de néctar, tá? E produz também aqui nas suas anteras os grãos de pólen. Vocês estão vendo que essa abelha é uma mamangava, tá? A mamangava Xilocopa suspecta, ela está com seu aparelho bucal colocado aqui no depósito de néctar. E ao rodear esse depósito de néctar, para poder se alimentar desse composto de água e carboidratos, isso daí é bastante importante, bastante energético, muito bom para ela fazer os voos e tudo mais, ela vai acabar raspando as suas costas, tá? O dorso da cabeça, do tórax e também do abdômen e das asas, aqui nas anteras.
Pois bem, antera produz e libera grão de pólen. Superfície do estigma vai captar esse grão de pólen. Isso daí é o processo de polinização. O processo de polinização é anterior à fecundação dos gametas e à produção de sementes. Então, ele é muito importante. Nesse caso, nós temos a Passiflora edulis, a flor do maracujá, sendo realmente visitada e polinizada pela xilócopa. Mas será que todas as abelhas que vão ali atuam também como polinizadores? Ou seja, será que a biodiversidade não é tão importante assim? Se eu tenho uma abelha na flor, pronto, já polinizou? Não, não é tão simples, gente. Não é tão simples. Olhem aqui. Aqui vocês têm uma foto, tá, da mesma espécie de maracujá. Essa daqui também é a flor da Passiflora edulis flavicarpa, o nosso maracujá de mesa que a gente usa para fazer os sucos. Pois bem, aqui vocês têm uma abelha bem menorzinha. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês uma apis mellifera. O que a apis mellifera está fazendo aqui? Ela está tomando néctar? Não, não está não. Ela está grudada nas anteras, raspando os grãos de pólen que estão ali. Esses grãos de pólen vão ser raspados com o primeiro e segundo par de pernas e eles vão ser prensados na curbícula, no terceiro par de pernas. O que vocês estão vendo aqui, como uma bolinha amarela, é justamente essa pelota de grãos de pólen prensados. Esses grãos de pólen vão ser levados até a colmeia para servir de alimento para as larvas que estão se desenvolvendo lá. Pois bem, então é uma interação boa para essa abelha, né? Mas será que é uma interação boa para essa flor? Gente, nesse caso não é não, tá? Nós temos aqui uma relação de roubo, uma relação aonde uma abelha está pilhando um recurso da flor. Esse recurso, no caso, é o grão de pólen, ele vai ser levado para o consumo das abelhas. Bom para o animal, mas vai ser ruim para a planta, porque a planta está disponibilizando seus grãos de pólen na expectativa de receber a polinização. Nesse caso, a abelha é muito pequena perante o tamanho da flor e ela não vai contactar a superfície do estigma que está aqui em cima. Uma, duas, três superfícies do estigma. Nenhuma delas vai ser contactada. Ou seja, aqui eu tenho uma situação em que é bom para o animal, mas é muito ruim para a flor. Então, gente, é complicado eu querer escolher um polinizador para preservar. E os outros, que se danem, não vou dar bola para eles. Gente, isso daí é uma atitude muito perigosa. A gente precisa dar bola para todos os polinizadores, porque cada um deles está adaptado a um tipo floral, tá? Isso é muito importante. Vejam aqui. Aqui a apis mellifera é um ladrão de pólen. E aqui, para o maracujá, Passiflora edulis flavicarpa, a xilócopa é uma excelente polinizadora. Será que ela vai ser excelente polinizadora sempre? Vejam esse outro exemplo. Aqui eu estou mostrando para vocês uma flor da família Pocinácea. É a espécie Odontodadenia lutea. Pois bem, aqui o que vocês estão vendo é que ela é uma flor que vai aparecer junto com outras flores no mesmo indivíduo, então ela vai ter uma atratividade legal, visual, olfativa. E quando os animais chegarem ali, eles vão ver essa corola que tem uma entrada bastante aberta, bastante larga. Mas ali no fundo, na região da seta, existe um estreitamento desse tubo de pétalas. Esse estreitamento é justamente aonde está escondido as anteras com os seus grãos de pólen. É aonde está escondido os órgãos femininos. A superfície do estigma está aqui esperando o pólen chegar. E aonde também está escondido o depósito de néctar. Toda vez que você vê uma flor que tem uma estrutura tubular, desconfie. Se aquilo ali parece um tubinho, parece um copinho, pode ser que tenha néctar lá, vale a pena investigar, tá? Pois bem, quem é que poliniza essa flor? Qualquer abelha? Não. Raramente é qualquer abelha, tá, gente? Nesse caso, o que nós vamos ter nessa Pocinácea é a Eulema nigrita, essa mamangava aqui, fazendo a polinização. A Eulema nigrita tem uma língua comprida. Olhem aqui marcado por essa chave vermelha o tamanho da língua da Eulema nigrita. Ou seja, a mamangava entra na flor nesta parte mais aberta, essa parte superior. Nessa câmara cabe o corpo dela. E aqui embaixo,
Bom, aqui embaixo tem o depósito de néctar. Ela tem uma língua comprida e ela consegue acessar o depósito de néctar. Então, nesse caso da flor da apocinácea, Eulema nigrita é uma mamangava que vai fazer super bem a polinização. Mas ela não é a única visitante da flor. Existem outros visitantes, como, por exemplo, aqui a nossa conhecida xilócopa. A xilócopa faz a polinização do maracujá muito bem. Mostrei para vocês no slide anterior. Mas o que ela está fazendo aqui? Gente, a xilócopa tem uma língua curta. Ela consegue entrar nessa câmara mais aberta da apocinácea. Porém, a base da flor, que é estreita e contém o depósito de néctar, não pode ser acessada pela xilócopa. Xilócopa de língua curta não chega até o depósito de néctar. O que ela faz? Ela está sentindo o odor do néctar, ela sabe que tem néctar ali, ela quer acessar e pela via normal, como a nossa amiga está fazendo aqui, a xilócopa não consegue. Ela resolve o problema na força bruta. O que ela faz? Ela apresenta um sistema mandibular forte. Ela vem e corta a base da flor, faz um buraco ali próximo ao depósito de néctar e tem acesso ao néctar. Ela vai se alimentar do recurso floral, mas ela não vai polinizar. Nesse caso, a xilócopa não é polinizadora. Nesse caso, a xilócopa é uma ladra de néctar, tá? Diferentemente da Eulema nigrita, que faz a polinização corretamente. Então, a morfologia da flor vai dizer quem é adequado para fazer a sua polinização. Quem consegue e quem não consegue, tá? Veja um outro exemplo. Aqui eu estou mostrando para vocês flores do tomate, o Solanum lycopersicum, que a gente usa nas nossas saladas, usa para fazer molho, para fazer ketchup. E aqui eu estou mostrando para vocês uma outra espécie de solanácea. Essa daqui é o Solanum lycocarpum, que é a fruta do lobo. Pois bem, a fruta do lobo e a flor do tomate, perdão, a flor da fruta do lobo, a fruta do lobo tá aqui, tá, gente? E a flor do tomate, elas têm uma estrutura muito semelhante. Ou seja, 5 pétalas, bastante bonitinhas, bastante coloridas, que vão ter um contraste com aquela folhagem verde, e 5 anteras. Essas 5 anteras não ficam afastadas, elas ficam unidas, fundidas em uma estrutura única. E elas vão apresentar poros aqui na sua superfície, bem lá no alto, por onde o grão de pólen pode sair. Mas, quando eu tenho uma antera poricida, não adianta passar o vento lá, que não vai levar grão de pólen. Antera poricida funciona, gente, como se fosse um tubo de talco. Não estou fazendo propaganda da marca, a marca está escondida, tá? Mas como se fosse um tubo de talco. Ou seja, existe a possibilidade dos grãos saírem apenas por aqui. Não existe outra abertura. Pois bem, então, se é uma antera que tem uma morfologia diferente, não é qualquer animal que vai conseguir tirar o grão de pólen dali. Quem consegue fazer isso são abelhas que apresentam um comportamento muito especializado, tá? Existem mamangavas que fazem isso, existem abelhas alictídeas que fazem isso. Elas vão se agarrar, como vocês estão vendo nessa imagem, vão se agarrar àquela coluna de anteras, vão abraçar a coluna de anteras e vão vibrar os músculos torácicos de voo. As asinhas vão ficar fechadas, mas se você olhar de perto, você vai perceber que tem um pequeno movimento. É uma coisa curiosa na primeira vez que a gente vê. Depois, você percebe o que está acontecendo. Os músculos torácicos de voo estão fazendo uma vibração sônica que vai soltar os grãos de pólen dali de dentro. Eu falei que, como essas anteras são 5, uma do lado da outra, coladinhas, todas com a abertura no mesmo ponto, é como se a abelha estivesse chacoalhando o tubo de talco. A partir desse movimento especializado, que nem todos os animais sabem fazer, nem todas as abelhas sabem fazer, vai haver uma grande liberação de grãos de pólen sobre o corpo da abelha. A abelha simplesmente junta esse grão de pólen, vai colocar nas suas estruturas de armazenamento e vai levá-los até o ninho. Levando até o ninho, esse pólen vai servir de alimento lá. Mas uma flor só não é o suficiente, então ela vai ter que visitar várias flores. Ao visitar várias flores, provavelmente não serão todas no mesmo pé, né? Porque cada pé
da Solanolicocarpum, da fruta do lobo, vai apresentar algum pequeno conjunto de flores abertas por dia, ela vai ter que visitar outras flores. Então, ela vai visitar novos pés. Fazendo isso, ela faz a polinização cruzada, que vai nos dar, de fato, uma boa frutificação com uma grande quantidade de sementes por cada fruto. Vamos lembrar uma coisa, gente. Vocês já devem ter lido a respeito, já devem ter ouvido falar a respeito. Se você tem um tomate ou um maracujá com uma polinização fraca, você vai ter uma quantidade de sementes muito pequena formada ali. Uma quantidade de sementes muito pequena dentro de um fruto do tomate ou do maracujá causa o aborto desse fruto. Então, se você quer ter o seu mato saudável, se você quer ter a sua plantação saudável, deixa os polinizadores ali, tá? Isso vai trazer uma rentabilidade maior para a tua plantação, isso vai deixar o seu mato como um reservatório desses animais, isso é super importante. Mas se a gente está falando de tipos diferentes de flores, vamos olhar um pouquinho o que nós temos aqui. Existem muitos tipos florais, tamanhos diferentes, morfologia, coloração, horário de abertura da flor, tipo de recurso que é oferecido aos visitantes, tudo isso varia muito entre as espécies. Se varia muito, nós temos inclusive flores, por exemplo, essas daqui, que não se parecem com flores típicas, né? A gente imagina uma flor assim. Pois bem, aqui você tem uma flor de anonácea, Anona dioica. O que vocês têm aqui é uma flor de orquídea. Existem muitas formas, muitas cores, muitos cheiros, muitos recursos que podem ser oferecidos e, inclusive, com o horário de abertura das flores muito diferente. Nem toda flor vai abrir de manhã cedo, tá? Nós temos algumas flores que são mais preguiçosas, vão abrir às 10h30 da manhã. Nós temos outras que vão começar a dar o primeiro sinal de abertura lá pelas 5 da tarde. E quando for 7 da noite, aí que ela está aberta. Então, flores diferentes vão atrair animais diferentes. Como nós temos cerca de 270 mil espécies de plantas com flores no mundo, são as angiospermas, é de se supor que a variabilidade das flores seja muito grande. De fato, a variabilidade das flores é gigantesca nessas 270 mil espécies de plantas com flores, tá? Aproximadamente 97,5% delas possuem flores que se abrem. Se a flor abre, ela está expondo o grão de pólen, que é um componente rico em proteína, que vai atrair muitos animais. Pois bem, além delas atraírem muitos animais, a grande maioria deles vai ser compostas por insetos. Veja lá, mais de 87% das angiospermas são polinizadas pelos animais, em especial os insetos. Os insetos estão muito adaptados, especialmente os himenópteros, especialmente as abelhas. Mas vários outros vão fazer um serviço de polinização importantíssimo. Olhem aqui, por que é interessante as espécies cuidarem muito bem da sua reprodução? Para que uma espécie possa se manter no ambiente, ela precisa ter uma F1 muito numerosa e viável. O que é a F1? São os seus filhotes. Se for uma planta, são as suas sementes. Se for um animal, são os seus filhotes mesmo, tá? Para ela se manter, ela precisa ter muitas sementes e permanecer viável. Muitos filhotes, e esses filhotes têm que ser resistentes para suportar aquelas condições ambientais. Então, vamos ver primeiro as plantas. O que a planta vai fazer para ter uma F1 bastante numerosa e viável? Ela vai oferecer um recurso floral, esse recurso vai causar uma maior taxa de visitação, isso vai aumentar as chances de polinização cruzada. Aumentou a polinização cruzada, pronto, agora ela vai ter muitas sementes e sementes variadas geneticamente. Atingiu o seu objetivo. Mas e se eu estiver falando agora não de uma planta, estiver falando de um animal? Bom, pois bem, se eu estiver falando de um animal, o animal também vai querer ter uma prole muito numerosa e viável. Para isso, ele vai ir até a flor e ele vai coletar recursos. E esses recursos florais vão servir para uma série de funções, como alimentação através do pólen, do néctar, dos óleos florais. Mas também vai servir como material de construção do ninho. Talvez alguns de vocês que visitem bastante o campo já tenham visto uma situação como a que eu vi.
flores estavam tendo as suas pétalas recortadas por abelhas. E as abelhas estavam levando essas pétalas embora. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, deu a louca na bichinha, né? O que ela está fazendo com essas pétalas? Ela devia estar aqui coletando néctar, coletando pólen, coletando óleos. Mas por que ela está coletando pétalas? As pétalas são levadas até a colmeia e elas vão servir, graças à presença de fibras, como um material de construção, como se ela estivesse utilizando ali uma tela para colocar na parede do ninho e endurecer o seu ninho. Então, a flor não dá só alimento, não, dá material de construção e dá mais coisas. Olha aqui, local para cópula. Machos e fêmeas vão até as flores em busca de alimento. Isso é muito comum, por exemplo, nos besouros que visitam as flores de anona. Machos e fêmeas vão até as flores de anona para se alimentar dos grãos de pólen, para se alimentar de parte das pétalas e também para copular, tá? Então ele encontra um parceiro sexual ali. Além dele encontrar um parceiro sexual, muitas plantas vão ter nas suas flores o desenvolvimento de uma nova geração de animais. Como acontece isso? Por exemplo, vou mostrar para vocês uma foto em que os tisanópteros estão presentes na flor em grande quantidade. E ali você tem macho adulto, fêmea adulta e você tem toda a prole deles, tá? Dos mais novinhos até os mais crescidinhos. A flor também vai oferecer compostos precursores de defesa química. É o que acontece, por exemplo, em lagartas de borboleta. Borboletas da Naus vão até as flores de Asclepia, vão se alimentar do néctar que está ali, vão fazer a polinização, mas vão colocar as suas larvas, os seus ovinhos ali nas Asclépias. Elas vão se alimentar da planta. Ao se alimentar da planta, ela vai obter através de um processo chamado de sequestro, a obtenção de um composto químico de defesa da planta que ela não vai digerir. A lagarta não digere aquele composto, ela simplesmente armazena dentro do seu corpo e quando um animal, por exemplo, uma ave, vier dar uma bicada, ele vai sentir aquele composto e ele vai largar aquela lagarta embora. Ele vai falar, não, eu não quero comer isso daí não, essa lagarta está estragada, tem um gosto ruim. O que acontece se ele insistir e comer de fato a lagarta? Ele vai vomitar. Ou seja, depois dele ter aquela reação tão grave, tão ruim contra aquele tipo de alimento, ele grava a imagem da lagarta e nunca mais ele come outras. Então ele matou uma, mas todas as irmãs daquela lagarta estão salvas graças à experiência ruim, graças ao composto precursor de defesa química vegetal que ficou armazenado no corpo da lagarta. E o mais legal, gente, além dele estar ali no corpo da lagarta, ele vai permanecer no corpo, entrou no corpo da lagarta através da alimentação, vai permanecer na pupa, vai permanecer no corpo do adulto, causando repulsão a aves, por exemplo, que cheguem perto e sintam o cheiro, e este composto pode passar até o ovo, ou seja, a próxima geração pode ser beneficiada pelo alimento que a lagarta comeu. O alimento que a lagarta comeu é justamente a mesma planta que o adulto vai fazer a polinização. Então, isso é muito interessante. Como se não bastasse, temos mais um último, os precursores de feromônio de atração sexual. Aqui, gente, fica uma dica para todos os rapazes que estão na sala, tá? Macho fedido não copula, gente. Então, capricha no banho, capricha no perfume, tá? Não precisa abusar, mas tem que caprichar. O que significa isso? Significa que muitas flores vão oferecer resinas, vão oferecer fragrâncias que podem ser coletadas por diferentes animais, não apenas abelhas, tá? E esses animais, no caso, são machos. O macho vai buscar esse produto na flor, em geral nas pétalas, ele vai prensar esse produto no seu terceiro par de pernas, aonde existe uma região mais porosa. E parte desse produto, buscado nas flores, vai entrar em contato com o animal, com a linfa desse animal, e vai ser modificado quimicamente ali dentro. E vai produzir o precursor do hormônio de atração sexual daquele macho. Quando ele tiver o cheiro certo, ele vai ser aceito pela fêmea. Antes disso, não adianta tentar que ele apanha. Vamos lembrar que nos insetos, muitas fêmeas são maiores que os machos, né?
Então, através de todos esses benefícios que os animais podem encontrar nas flores, eles também vão ter uma F1 mais numerosa, mais viável, mais saudável. Agora, quem são esses insetos? Quais são esses recursos florais? Aqui eu estou apresentando para vocês os insetos que vão nas flores e muitos deles vão fazer a polinização. Besouros, tripes, gafanhotos, bicho-pau, abelha, vespa, formiga, borboleta, mariposa e moscas. Todos esses animais, todos esses insetos estarão presentes nas flores. Será que todos eles polinizam? Bom, todos eles são capazes de polinizar, mas nem todas as plantas são polinizadas por todos eles, tá? Eles estão indo até as flores porque tem alguma coisa interessante na flor que ele pode buscar e que vai ser bastante positivo para a vida dele, para o crescimento dele. O que ele busca? Ele busca partes da flor, como por exemplo pétalas. Ele busca pólen, que é rico em proteína. Ele busca resinas. Resinas podem auxiliá-lo na construção do ninho, tá? Ele busca óleos. Óleos auxiliam na construção do ninho e alimento. Néctar é um alimento rico em água e carboidratos. E ele pode buscar também os perfumes que vão deixá-lo mais atraente para a sua fêmea aceitá-lo no momento da cópula. Pois bem, todos os animais buscam todos esses recursos? Não, tem uma variação. Aqui vocês estão vendo essa variação, tá? Besouros e tripes são capazes de polinizar sim. Gafanhotos e bicho-pau? Não, eles vão ter outras funções, eles vão fazer a herbivoria, eles vão estar ali na flor, utilizando a flor como um local onde eles podem encontrar vários tipos de alimento, mas eles não vão fazer a polinização. Besouros e tripes, sim, vão fazer. E eles vão se alimentar de partes da flor, inclusive dos grãos de pólen, tá? Normalmente eles estão presentes em flores que apresentam ou uma grande quantidade de grãos de pólen disponível, ou apresentam muitas flores. E mesmo que algumas delas sejam completamente danificadas pelo besouro, que tem um aparelho bucal mastigador muito poderoso, capaz de comer até o nosso chinelo, tá? Outras vão sobrar. Então, nós temos a polinização feita por conta do recurso que é buscado. Por exemplo, moscas vão buscar principalmente o néctar, mas vão se alimentar também de pólen. Vão se alimentar na fase juvenil de partes florais. A sua larvinha pode comer partes da flor, tá? E algumas moscas podem buscar o perfume da flor, ser atraídas pelo perfume. Borboletas e mariposas vão buscar principalmente o néctar, mas elas também vão se interessar pelo néctar que tenha pólen caído dentro dele. Se você fizer um experimento no laboratório oferecendo néctar puro e néctar com pólen, você vai ver que elas vão dar preferência para o néctar com pólen. E as suas formas juvenis, as suas lagartas, podem se alimentar de partes florais. Agora, nós chegamos nos himenópteros. Os himenópteros, gente, são compostos por abelhas, vespas e formigas, e todas elas podem estar na flor. As Professora abelhas, Maura, diga. me perdoe aí a interrupção, mas só para alertar, passou um pouquinho do tempo, aí assim que a senhora já puder encerrar, a Tá certo, gente agradece. Tá bom? tá certo. Obrigado. Obrigada. Aqui, as abelhas, vespas e formigas vão buscar principalmente o pólen, mas também néctar, óleos, resinas. As abelhas e vespas vão buscar tudo. Os vertebrados buscam bem menos coisas, eles não utilizam muito bem as flores. Isso fica mais a cargo dos insetos. Pois bem, os insetos, eles vão ter uma grande variedade na flor, e flores distintas vão atrair mais insetos distintos. Aqui eu quero ressaltar para vocês abelhas, vespas, besouros, moscas, lepidópteros e os tisanópteros, que são esses animais bem pequenininhos que eu disse que talvez vocês tenham visto, mas não tenham enxergado. Pois bem, todos eles são capazes de fazer a polinização. E essa polinização, gente, é muito variada, mas é muito importante e não pode ser substituída simplesmente trocando um animal pelo outro, tá certo? Isso não é possível. As espécies podem ter flores mais generalistas que aceitam diferentes animais, ou podem ter flores mais especialistas que vão aceitar apenas um tipo. Pois bem, como você vai saber qual é esse tipo mágico, qual é esse polinizador coringa que precisa estar ali na tua planta? Você não vai saber isso, ainda mais porque você não vai ter interesse na preservação de uma única espécie vegetal. Então, gente, nós precisamos ter
uma grande variedade de espécies vegetais nas nossas áreas de mata, para que elas tenham uma floração sequencial e a cada mês nós tenhamos os animais sendo mantidos, tendo a sua alimentação e outras características da sua vida mantidas por diferentes espécies de plantas, tá? Por isso nós precisamos manter as nossas áreas de mata para que a gente consiga manter os nossos polinizadores. Vamos lembrar que são eles que vão até as nossas fazendas auxiliar na produção de tudo aquilo que a gente está cultivando, tá? Então, para não me alongar mais, eu encerro por aqui e fico à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigada.